Olá, boa tarde. Sexta-feira, 2 de agosto de 2019. Quase 20 mil policiais militares participam da Operação São Paulo Mais Seguro. Nesta 19ª edição, que começou no dia 1º de agosto, as equipes da PM estarão distribuídas com 8.060 viaturas e 10 helicópteros em mais de 1.700 pontos em todo o estado de São Paulo. As equipes vão ficar em locais estratégicos, apontados pelo Serviço de Inteligência da PM. O objetivo é para reprimir possíveis ações de criminosos. Saber agora de outros destaques da edição de hoje do Jornal da Assembleia. O governador de São Paulo, João Dória, visitou a Assembleia Legislativa e se reuniu com 36 deputados estaduais. Entre os assuntos, o projeto de reajuste salarial das Forças de Segurança Pública. Pais de estudantes denunciam o mau estado de conservação de uma escola estadual da Zona Sul da capital. A implementação de novas políticas públicas de combate ao câncer de pulmão foi debatida durante reunião aqui no Parlamento Paulista. A partir de agora, no Jornal da Assembleia. O governador de São Paulo se reuniu com 30 deputados estaduais na Assembleia Legislativa. João Dória se comprometeu a enviar em 3 meses um projeto de reajuste salarial das Forças de Segurança Pública. O governo paulista anunciou a abertura de novos postos de emprego em todo o estado. O governador João Dória falou também sobre as privatizações, assunto em pauta aqui na Assembleia Legislativa, e também da expectativa da reforma previdenciária estadual. As nossas prioridades nesse segundo semestre estão centradas na saúde, ainda nos programas de desestatização. Nós vamos prosseguir dentro da política de desestatizar, menos governo e mais privado, fazendo isso de forma conscienciosa, cuidadosa, procurando minimizar os efeitos desta decisão e não gerar desemprego, ao contrário, melhorar a capacidade empregatícia destas ações, só que pelo setor privado e não pela área pública. E também o Incentivo Alto, que é um programa de desenvolvimento econômico para permitir que as fábricas que estão em São Paulo se mantenham aqui e possam gerar mais empregos. Quanto à reforma da Previdência, eu estou otimista, eu estou no grupo dos otimistas. Ela será, a meu ver, aprovada no Senado Federal e, a meu ver, também haverá incorporação de estados e municípios na proposta que virá aprovada do Senado. Boa notícia para as polícias militar, civil, científica, bombeiros e profissionais de segurança. Até o dia 31 de outubro, chega no Parlamento Paulista um projeto de lei de autoria do governador para a recomposição salarial desses profissionais. Para 2020, já está garantida pela LDO o reajuste salarial para a classe da segurança pública. Emenda parlamentar 387 de 2019, de autoria do deputado Tenente Nascimento do PSL. A decisão do governo do Estado de São Paulo é dar condições de melhoria salarial para policiais civis, policiais militares, integrantes também do Corpo de Bombeiros e da Polícia Científica. E nós ainda este ano estaremos anunciando este fato. E faremos isso em 2019, 2020, 2021 e 2022. Nos 4 anos de governo nós teremos essa recomposição, mas faremos isso de forma criteriosa, cuidadosa, olhando não apenas este setor, mas os demais setores também do funcionalismo público do Estado de São Paulo. Pais de alunos vêm à Assembleia Legislativa e denunciam o mau estado de conservação na estrutura de uma escola estadual que fica na Zona Sul da capital. Acompanhe agora na reportagem do Maxwell Figueiredo. O vídeo gravado com um celular mostra as infiltrações por toda parte na Escola Estadual Paulo Rossi, que fica no bairro Mirandópolis, na Zona Sul de São Paulo. As fotos mostram que o muro está sendo sustentado com pedaços de madeira. Já a árvore que tinha no pátio da escola caiu agora no recesso escolar. Sara é aluna do 7º ano do ensino fundamental e diz que o acidente poderia ter sido mais grave, já que é uma área de grande circulação. O bosque, onde as crianças brincam, onde alguns professores acabam levando a gente para fazer atividades diferentes e qualquer criança poderia ter se machucado. Nesta quinta, um grupo de pais e alunos da escola estiveram na Assembleia para denunciar a falta de estrutura do local, onde estudam um pouco mais de 1.000 alunos. Eles foram recebidos pelo deputado estadual Carlos Gianazzi, do PSOL. Uma outra denúncia que os pais trouxeram aqui para a Assembleia foi a falta de agentes escolares na Paulo Rossi. De acordo com eles, os únicos 3 agentes que atuavam no controle da saída e entrada dos alunos tiveram o contrato encerrado, agora no fim do primeiro semestre. Sem agente, é o Breno, de apenas 12 anos, que está desempenhando a função. A gente está mais ou menos sendo escolhido para
a orientar os alunos mais novos, tipo, onde é que é a saída, para eles não correrem, já que está na falta de agentes escolares. O João tem um filho de 8 anos matriculado na escola e, diante da situação, está preocupado. Desde que começaram as aulas, que foi ontem, meu filho não foi à escola. Tá? Se ele for segunda-feira à escola, eu vou estar na escola, eu vou ajudar a fazer a entrada dos alunos, a saída dos alunos, porque eu não tenho a confiança de deixar ele sozinho dentro da escola. O documento com a denúncia foi entregue ao deputado Carlos Gianazzi, que disse que vai acionar o Ministério Público. E também nós vamos acionar, quero registrar aqui, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. É bom que o Tribunal de Contas saiba a verdadeira situação hoje de abandono da rede estadual de ensino. E vou levar o caso para ilustrar essa denúncia da escola Paulo Rossi. A implementação de novas políticas públicas de combate ao câncer foi debatida aqui no Parlamento Paulista. A discussão se concentrou no câncer de pulmão, o segundo mais frequente no Brasil. O cigarro possui mais de 4.000 componentes que causam dependência química, entre eles substâncias cancerígenas. Segundo o INCA, Instituto Nacional de Câncer, cerca de 85% dos casos de pacientes diagnosticados com câncer de pulmão estão associados ao consumo de derivados do tabaco. Mas o problema não se limita apenas a quem fuma. Segundo especialistas, a exposição passiva é um importante fator para o desenvolvimento da doença. Um dos tumores que mais está crescendo em todo o mundo é o câncer de pulmão em não fumantes. E o grande vilão desse crescimento é o fumo passivo. Então, fumar dentro de casa, fumar em ambientes fechados, expõe a população não fumante às toxinas relacionadas ao cigarro. Ainda segundo o INCA, o câncer de pulmão é o segundo mais comum em homens e mulheres no Brasil, sem contar o câncer de pele não melanoma. É o primeiro em todo o mundo, tanto em ocorrência quanto em mortalidade. E apenas 16% dos cânceres são diagnosticados em estágio inicial, o que diminui substancialmente as chances de cura. Ele é um câncer silencioso, normalmente o fumante ele já tem tosse, então ele não liga muito para isso, é um paciente que normalmente não é gordo, então a perda de peso não é tão valorizada. Então quando isso é diagnosticado já é um estágio bem avançado. Existem vários estudos recentes que mostram a importância do rastreamento para a detecção precoce e cura do câncer de pulmão, com uma média de redução de mortalidade em torno de 20%. Então é preciso que seja instituída, né, essa política de rastreamento para a detecção precoce e cura desses pacientes. Diante deste cenário, o poder público tem unido esforços através da implementação de políticas públicas no enfrentamento do principal vilão causador da doença. A lei antifumo no estado de São Paulo completou 10 anos em maio deste ano. Segundo o Ministério da Saúde, nos primeiros 8 anos da lei, o número de consumidores de cigarro da capital paulista diminuiu em cerca de 300 mil pessoas. A gente realiza o Programa Estadual de Controle do Tabagismo, né, através do Programa Nacional de Controle do Tabagismo vinculado ao Ministério da Saúde e com a governança do INCA, do Instituto Nacional do Câncer. A gente acaba implementando todos os artigos da Convenção Quadro, que é o primeiro tratado de saúde internacional, assinado e ratificado por 192 países, incluindo o Brasil. Segundo a OMS, Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o segundo país a alcançar as medidas de combate do tabaco. Mas, apesar dos avanços, ainda existe bastante trabalho pela frente. Com o objetivo de conscientizar a população e chamar a atenção do Poder Legislativo, o Instituto Oncoguia lançou o radar do câncer de pulmão no Brasil. A senhora trouxe, então, também números em relação à Lei 12.732 do Ministério da Saúde, que estabelece que o primeiro tratamento oncológico no SUS tem que startar a partir desses 60 dias. Eu queria que você fizesse uma análise aqui do Estado de São Paulo, como que tem sido a aplicação dessa lei. Tá, eu acho que para quem não conhece, né, a lei ela garante que ela preconiza que o paciente com câncer, a partir da data da biópsia, que é o famoso anátomo patológico, em 60 dias o primeiro tratamento deveria começar. Especificamente para São Paulo, a gente tem 1.700 casos registrados. Destes casos, 36% estão tendo a lei descumprida.
E o dado também alarmante é que 83%, mesmo do estado de São Paulo, também estão descobrindo nas fases mais avançadas, que são as fases 3 e 4. Nós temos aí um case de sucesso, que é a lei antifumo, né, que hoje o Brasil se torna referência nessa questão, mas a população precisa ser conscientizada aí do que é o câncer de pulmão, quais são as maiores causas do câncer de pulmão. Então, partindo aqui da Assembleia Legislativa, é levar até a população a informação. Deputados criaram uma frente parlamentar em defesa da reciclagem de materiais descartáveis. Você vai ver em instantes. Sessão solene no Legislativo Paulista comemorou os 4 anos de fundação da primeira central sindical com representação dos servidores públicos. Integrantes da Pública, primeira central sindical com representação exclusiva de servidores públicos, se reúnem no auditório Paulo Kobayashi, na Assembleia Legislativa de São Paulo, para comemorar os 4 anos de fundação do movimento. Nós estamos nos colocando como um movimento permanente em defesa da sociedade. Nós queremos trabalhar para um estado do bem-estar social e que os direitos do cidadão cheguem até ele com respeito. Esse respeito faz parte do trabalho da Pública. Então, serviço público e servidor público é uma coisa só, na verdade, né? O servidor público existe para o serviço público. E o serviço público não tem como existir sem o servidor. Então, nós precisamos mostrar isso para a sociedade e dizer para a sociedade que nós estamos junto com a sociedade o tempo inteiro. A Central Sindical Pública é uma central de servidores públicos. Ela tem cumprido um papel fundamental na luta em defesa dos trabalhadores no Brasil, lutando contra a reforma da Previdência, lutando contra a reforma trabalhista, contra a lei da terceirização, contra a emenda 95. É uma central que defende os servidores públicos de todo o Brasil, de todos os entes federativos, dos municípios, dos estados e também dos servidores do governo federal. Então ela cumpre um papel fundamental na defesa dos servidores públicos que são os responsáveis pela execução das políticas públicas e sociais no Brasil. Sem servidor público não tem política pública sendo executada. Então essa central ela é fundamental hoje na luta em defesa dos trabalhadores no Brasil. Deputados criaram uma frente parlamentar em defesa da cadeia produtiva da reciclagem de materiais descartáveis. O primeiro resultado concreto da frente foi gerar mudanças no comportamento da própria Assembleia. Sabe quando um filme da vida passa pela nossa cabeça em determinados momentos da vida? Pois é, toda essa emoção aí é de quem um dia, antes de se tornar parlamentar, viveu todas as dificuldades de um catador de lixo. Tive a oportunidade de mudar de ramo, porém é impossível você viver na reciclagem, a reciclagem jamais sai, porque isso vira cultura. Muda a sua cultura, a sua forma de pensar no trato dos resíduos, na sua casa, na rua, você por onde anda, qualquer coisa que você enxerga, você entende que aquilo pode ser transformado em uma outra coisa e não ser descartado. Não existe nada descartado. Existem coisas que você pode transformar, existem reciclados e não descartáveis. O auditório Paulo Kobayashi estava repleto de catadores, representantes de associações, cooperativas, empresários, prefeitos e parlamentares. O setor ainda tem muito para crescer. Para se ter uma ideia da importância de todo esse pessoal que faz parte da cadeia produtiva da reciclagem, apenas 3% dos 80 milhões de toneladas de resíduos sólidos produzidos por ano no Brasil são reciclados. Só 18% da população tem acesso à coleta seletiva de lixo. A gente precisa aprofundar políticas públicas que possibilitam as pessoas ter coleta, mas que a gente também consiga inserir mais reciclagem. O caminho da reciclagem passa obrigatoriamente pelas mãos desses importantes catadores. Aqui em São Paulo eles já são 65 mil, 20 mil só na capital. E cada um deles retira de 3 a 4 toneladas por mês de lixos recicláveis. A maioria dos catadores hoje, eles pegam o PET, prensam e vendem.
só prensar e vender, ele fica um pouco, isso não vale muito, vai vender a R$1, R$2, R$2,50 o quilo. Se ele transforma, põe uma tecnologia, uma rosca, e transforma isso no flake, ele pode vender a R$5 a R$6 o quilo. Então ele agregou muito, ele já beneficiou, já passou por um processo de beneficiamento. No elo da cadeia da reciclagem, o catador de material reciclável tem que estar no topo da cadeia, porque a execução primária desse serviço passa necessariamente pela mão dos catadores. Literalmente estamos jogando dinheiro na lata de lixo, já que 95% dos resíduos sólidos podem ser reciclados, mas não é o que acontece. Olha só quantas coisas legais podem ser produzidas com essa fonte inesgotável de soluções. Madeira biosintética, ela é originada do lixo. Então a durabilidade dela é superior à madeira que a gente pega das florestas, por exemplo. Em primeiro lugar, nós retiramos esse material por conta própria das ruas e das vias, evitando assim casos de enchente e de alagamento, porque os colchões, dejetos do mobiliário em geral, são os principais agentes que causam esses efeitos. Uma outra frente que a gente bate também é a espuma de poliuretano, que muito pouco se fala. Nós retiramos esse material, reutilizamos ele na formação de novos profissionais de tapeçaria e restauro. Deputado Gimaci Santos do PRB recepcionou os parlamentares federais e participou do encontro no Parlamento Paulista. E já tem uma sugestão para ações que valorizem a reciclagem. Implantar aqui um ponto de coleta seletiva aqui na Leste, porque eu acho que vai ser muito importante para divulgar essa frente, divulgar mais ainda a necessidade da reciclagem, que não é somente um meio de sobrevivência desses catadores, mas que é importante para o nosso país, para o Estado e para o país hoje, a reciclagem, né? Nós cuidamos, fazemos isso, nós estaremos cuidando do meio ambiente e protegendo até mesmo o nosso futuro. A deputada Marina Elô da Rede, na volta às atividades parlamentares deste segundo semestre, ela falou sobre a retomada de projetos de preservação ambiental, especialmente a água. A gente está vivendo um momento de mudanças climáticas e o Legislativo, o poder público, na minha visão, tem como principal incumbência construir o futuro. E a gente não está falando disso. Então, o meio ambiente é um dos nossos principais pilares e água e saneamento básico é o que atinge diretamente a vida das pessoas. Então, quando a gente fala de água, é verdade, o estado de São Paulo passou não só por uma crise hídrica muito profunda, como ainda hoje falta água em muitos lugares. Não tem acesso de água de uma forma universalizada. E por quê? Porque não é priorizado, porque a gente não discute isso de uma forma como deveria discutir a prioridade. Menos de 40% de todo o esgoto que é coletado é tratado. E o esgoto que é coletado viaja a 40 quilômetros até a estação de tratamento. A gente precisa pensar em estações descentralizadas, a gente precisa usar tecnologia, a gente precisa usar inovação e, principalmente, o Estado, o poder público, e eu vou estar sempre a serviço disso, priorizar a questão do meio ambiente. A conta de luz ficou mais cara em São Paulo e a bandeira vermelha passou a valer a partir dessa semana. O consumidor terá que desembolsar R$ 4,00 para cada 100 kWh consumidos. Segundo a concessionária de energia, a Enel, com a capacidade dos reservatórios das hidrelétricas mais baixa, o governo acionará as termoelétricas, que têm um custo mais alto. Em julho, a empresa já havia reajustado as tarifas em 6,48%. O documentário exibido aqui na Assembleia Legislativa mostra a real situação de mulheres que já sofreram com assédio. Você vai ver em instantes. Há mais de 20 anos, o projeto Esculpir atende crianças e adolescentes entre 5 e 14 anos na cidade de Santos, litoral paulista. Sem fins lucrativos, a associação oferece atividades esportivas, lúdicas e recreativas, além de aula de música. Na manhã desta sexta-feira, o deputado Douglas Garcia, do PSL, fez uma homenagem ao projeto. O intuito foi chamar a atenção para a importância do trabalho desenvolvido por ali. E quem traz as informações agora é a repórter Silvia Garcia.
O projeto Esculpir, da região de Santos, ganha homenagem aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo através de uma sessão solene presidida pelo deputado estadual Douglas Garcia, do PSL. A gente teve aqui muita dificuldade para chegar aqui, são quase 2 décadas, né? Mas a cada ano que passou foi gratificante. Eu acho que o Brasil é um país solidário, as pessoas ajudam. E a gente consegue fazer isso desprendido do governo. O Estado de São Paulo, através da Assembleia Legislativa, precisa reconhecer a importância que esse projeto tem. Eu não poderia deixar de abrir as portas aqui da maior Assembleia Legislativa da América Latina para um projeto tão importante. Eu acredito que daqui em diante esse projeto vai tomar um impulsionamento gigantesco, quem sabe indo para outras cidades do Estado também, não é? Lançada a Frente Parlamentar em Defesa da Vida das Mulheres. A coordenação é da deputada Isa Pena, do PSOL. Uma mulher é morta a cada 2 horas no Brasil. Números e vidas. Levantamentos que ora chocam, ora se perdem nas estatísticas. A frente que vai tratar do tema foi precedida por uma audiência pública. A LESP tem que tratar o tema do combate à violência contra as mulheres com prioridade. E a Frente em Defesa da Vida das Mulheres, ela vem para dizer isso, com uma pauta ampla, porque nós queremos a unidade de todas e todos aqueles que quiserem nos ajudar nessa luta, e com a convicção de que nós vamos fazer um trabalho inovador, apresentando propostas de políticas públicas que, de fato, consigam incidir sobre esses índices tão altos de feminicídio. No Brasil, foram 4.254 homicídios de mulheres em 2018. Outras 1.173 foram vítimas de feminicídio, ou seja, mortas em crimes de ódio motivados pela condição de gênero. No estado de São Paulo, dados da Secretaria de Segurança Pública apontam para um aumento de 76% no número de feminicídios no primeiro trimestre de 2019. Foram 37 ante 21 do ano anterior. Já o número de homicídios de mulheres caiu no estado, de 119 para 97. Já são 10 delegacias da mulher funcionando 24 horas, eram 133, só que não funcionavam 24 horas, agora já tem 10. A ideia é chegar a 40 funcionando 24 horas. E além disso, foi desenvolvido um aplicativo pela Polícia Militar que chama-se SOS Mulher. Pode baixar pelo aplicativo aquelas mulheres que têm as medidas protetivas, que no estado de São Paulo giram já, infelizmente, em torno de 70 mil mulheres. Projetos como o que propõe o dossiê Mulher Paulista, da deputada Isa Pena, que pretende sistematizar informações relativas à saúde e à segurança das mulheres no estado de São Paulo, devem fazer parte dos debates na frente parlamentar, que irá discutir também formas de prevenção do feminicídio por meio da educação. Nós temos que voltar a esse tema, porque as pessoas estão morrendo por conta disso. Em segundo lugar, a questão da prevenção em termos culturais mesmo, debater com campanhas, com cartilhas, com debates, rodas de conversa. Dentro do sistema de justiça também precisa haver um trabalho mais profundo de sensibilização e conscientização, que isso ajudaria a um atendimento mais sensível à causa, à questão da violência contra a mulher, da disparidade, do fato dela ser vítima de um feminicídio pelo simples fato de ser mulher. Então isso chama a atenção e tem raízes culturais muito profundas. E para transformar a cultura, você precisa da vertente punitiva, que é necessária, a aplicação da pena, etc., mas você precisa muito da vertente preventiva. A Assembleia Legislativa de São Paulo realizou o Cine Alesp, exibindo um documentário com relatos de mulheres que já sofreram na pele a situação do assédio. O auditório Paulo Kobayashi virou sala de cinema, com direito a um chazinho e tudo, mas para falar de um assunto sério, o assédio contra as mulheres. Esse é um filme que traz muita concretude, porque a gente vê muitas estatísticas e às vezes quando a gente tem os casos muito concretos é mais fácil de sensibilizar. E esse é um filme muito importante de ser assistido porque traz pra gente a dimensão do que a gente está falando e o que a gente precisa sempre combater. O evento, promovido pela deputada Marina Elou da Rede, reuniu entidades que lutam pelo fim da violência contra a mulher. A presidente da Associação Fala Mulher participou do debate na Alesp e lembrou que a associação, que existe há 15 anos,
tem um trabalho voltado para a proteção jurídico, social e psicológica das vítimas. O assédio é diariamente constatado nas suas mais variadas formas. E a Fala Mulher lida também com esses assuntos no seu cotidiano, nos seus 8 serviços. Começa com assédio e a situação vai até chegar à violência, né, contra a mulher. E nas suas mais variadas formas, né? E uma delas é a violência sexual, advinda de assédio, né? Todos os tipos de perturbação possível que culminam na violência doméstica ou em todas as outras formas de violação de direitos, com crianças, com adolescentes, com idosos, né, em geral. E mulher é o alvo predileto, né, dos assediadores. O documentário Precisamos Falar do Assédio foi exibido para a plateia. É um retrato concreto da violência contra as mulheres. Os depoimentos foram gravados numa van estúdio em 2016, em São Paulo e no Rio de Janeiro, e mostram o quanto a sociedade ainda precisa avançar no tema. A iniciativa da deputada é importante porque isso leva a gente a cada vez mais conscientizar a população de que isso não dá mais para a gente tolerar. O assédio ele está enraizado na nossa sociedade e é a nossa sociedade brasileira e de muitos séculos. Então, como que a gente muda? É conscientizando as pessoas. Hoje a sociedade não abre espaço para que essas denúncias possam realmente ser feitas e, mais do que isso, que elas sejam endereçadas e resolvidas. E é por isso que o Poder Legislativo precisa se empenhar nessa questão de combate à violência contra a mulher, porque não pode ser só leis bonitas. A gente tem que garantir que isso aconteça na ponta, trazendo segurança, trazendo espaço para a denúncia e trazendo investigação e punição para os envolvidos. O Jornal da Assembleia desta sexta-feira termina aqui. Você pode acompanhar a edição de hoje do jornal no YouTube. A gente volta na segunda-feira a partir do meio-dia. Até lá e um ótimo final de semana para você.